livro de Provérbios, no capítulo 30, a partir do verso 1. Provérbios 30, a partir do verso 1. Nós vamos estender a leitura até o verso 6. Quantos acharam? Leiamos a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus. Fatiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que tu sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavras de um grande sábio chamado Agur, que morava na região de Massá, que é uma região da península da Arábia, né? E esse homem aqui, Agur, eu fiquei pensando ao ler o texto aqui, que como ele era um homem sábio, mas ele não se coloca como tal, ele diz, primeiro ele vai falar com Deus, que ele estava fraco, né, cansado, estava exausto. Uma linguagem aqui poética, ele está dizendo assim: eu estou extenuado, cansado. E depois ele vai dizer assim: eu não tenho inteligência de homem. Olha a posição que ele está se colocando. E depois ainda ele vai dizer que ele não aprendeu a sabedoria. Significa que ele não tinha conhecimento de Deus, porque sabedoria no livro de Provérbios é o próprio Jesus. A Bíblia é cristocêntrica e Jesus aparece em todos os livros da Bíblia. Aqui no livro de Provérbios, sabedoria. Sempre que nós lemos sabedoria no livro de Provérbios, é uma referência ao próprio Jesus. E Provérbios é um livro difícil de ser interpretado, porque não tem contexto, mas especificamente aqui nesse texto que nós lemos, tem um pequeno contexto. E Agur está expressando algo aqui do âmago da sua alma, dizendo que não tem conhecimento do santo. Inteligência ele tinha, mas ele ainda disse que não tem. Conhecimento de Deus também não tinha, mas sem saber, de modo aqui, sem que ele soubesse, ele está expressando algo de Deus. E ele está falando de alguém aqui, irmãos, que ele também não conhecia e não sabia. No verso 4, ele faz uma expressão, ele usa uma expressão que tem um paralelo com João capítulo 3, versículo 13. Alguém pode ler esse versículo, por favor? João 3,13, para a gente entender aqui o que é que Deus tem para nós nessa noite. Glória a Deus. Olha, ele fala no verso 4, né? Quem subiu ao céu e desceu? Olha João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, Filho do homem, que está no céu. Perceberam? Que Agur, mesmo sem saber, o texto é inspirado, né? E a Bíblia toda é inspirada. Aí ele vai dizer: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem é que pode fazer isso? Encerrar os ventos com os seus punhos? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Aí é o ponto-chave. Qual é o seu nome? Aí depois: e qual o nome de seu filho, se é que tu sabes? Qual é o seu nome? O nome dele, Yahvé, Yahweh, no hebraico. Ele diz: e o nome do seu filho?
Vocês sabem o nome do filho dele: Jesus. Yoshua no hebraico. Jesus de Nazaré. 5 letras mais poderosas. O homem que, não obstante estar numa personalidade, de homem, ele ter a sua natureza divina e a natureza humana, estar 100% sendo homem, pisou na terra, como eu sempre menciono, deixou de andar nas ruas de ouro da Jerusalém Celestial para andar nas estradas empoeiradas da Palestina, sempre chamando alguém, sempre falando com alguém, sempre realizando alguma coisa em prol daqueles que estavam próximos dele. Jesus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos na narrativa dos evangelhos a trajetória curta, mas profícua, eficaz de Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Seu nome é Jesus, o nome que é sobre todo nome. Um dia todo o joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. O nome dele é maior que qualquer nome que já pisou nessa terra. Glória a Deus. O seu nome está acima de todos, e o apóstolo Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, e que um dia todo o joelho se dobrará diante dele. E esse nome tem poder. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pisarão serpentes e escorpiões, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esse nome não é qualquer nome, não é como o nome de Buda, de Confúcio, Mahatma Gandhi e outros, Maomé. Esse nome, irmãos, tem poder. O nome de Jesus. Quantas pessoas que clamaram por esse nome? A Bíblia diz que um dia ele vai chegando em Jericó, vai saindo de Jericó, e quando de repente ele ouve alguém gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele parou. E quando ele parou, eu fico pensando que esse Jesus, que é Deus, é o mesmo Yahvé do Antigo Testamento. Ele sempre gostou de chamar alguém, Ele chamava, a Bíblia diz que lá no Éden ainda, ele chamava o Adão na virada do dia, se apresentava para ele. E a Bíblia diz que ele chamou também Abraão pelo nome no capítulo 12 do Gênesis. Agora observe que quando alguém chama ele, saindo de Jericó, o cego Bartimeu, ele parou, e a Bíblia diz que alguém queria que ele não gritasse, mas ele continuou gritando. E a Bíblia diz que quando ele parou, ele mandou que alguém fosse até o cego, e ele disse assim: olha, tem de bom ânimo, o mestre está te chamando. Glória a Deus. Ele sempre gostou de chamar, irmãos. E a Bíblia diz que ele perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, que eu torne a ver, ver a tua fé. Eu quero. Um outro evangelista diz: quero, a tua fé te salvou. Ele sempre gostou de chamar. Um dia ele vai chegando em Jericó também, e a Bíblia diz que um homem de pequena estatura se escondeu nas copas de um sicômoro, uma figueira brava, um homem chamado Zaqueu, publicano, trabalhava, era chefe de uma coletoria de impostos, se escondeu porque precisava ver Jesus, e Jesus vem vindo com a multidão. Esse nome que a Buri está perguntando, você conhece, sabe qual é o nome do seu filho? Glória a Deus. Isso aqui é profético, irmãos, a respeito de Jesus. Você conhece o nome dele? Você sabe o que esse nome pode fazer na tua vida? Você sabe o que esse nome pode realizar através de você, e o que você pode realizar através do seu nome? Quando Jesus vai chegando, se aproximando, a Bíblia diz que ele parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Chamando de novo. Ele sempre gostou de chamar. A Bíblia diz que um dia ele vai passando por uma coletoria de impostos, e está sentado um homem lá chamado Levi, Mateus. Ele para e diz: Levi, levanta-te e segue-me. E ele largou tudo que estava fazendo e seguiu. Glória a Deus. Esse nome, irmãos, é incomparável. Ele sempre gostou de chamar. Ele chamou vários. Alguns ele chamou 2 vezes.
Abraão, Abraão, Moisés, Moisés, Saulo, Saulo, por que me persegues? Está percebendo aí que alguns ele ratificou a chamada? O fato é que esse nome, esse filho, esse Deus desconhecido para Agur, nós conhecemos ele. Aleluia. Glória a Deus. É ele que fala conosco. É ele que revela a sua palavra para nós. O culto nesta noite é para ele. Os louvores que foram cantados aqui são para ele. O louvor, a adoração é para ele. A glória é para ele. Se você pode exaltar. Se você tem condição nessa noite e deseja no teu coração, exalte esse nome chamado Jesus. Glória a Deus. Você já parou para pensar o poder que tem esse nome? Você sabe o nome dele? Talvez você não, eu já sei o nome dele. Mas você conhece o poder que tem o nome dele? Glória a Deus. Em meu nome. Quantos feitos nós encontramos na Escritura a respeito do nome de Jesus? Glória a Deus. Qual é o nome dele? Alguém perguntava. Quem é ele? Mas esse daí não é o carpinteiro? Não é o filho do carpinteiro? Ele não veio de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando ele fala isso, ele não sabia que ele estava falando daquele que tem um nome acima de todo nome. E Jesus se aproximou dele e disse: eu te conheço. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo algum. O senhor já me conhece? Te conheço desde quando você estava debaixo da figueira. Eu te conheço, Natanael. Glória a Deus. E ele nos conhece nessa noite. Está aqui nessa noite para ser adorado. Glória a Deus. Quando nós nos reunimos, é porque nós estamos adorando o seu nome na beleza da sua santidade. Estamos prestando esse culto a ele nesta noite. Digno é ele de ser adorado, aquele que é e que há de vir. Esse homem chamado Agur não conhecia ele. Quantas pessoas que estão aqui na cidade de Colina, nessa região, nesta nação, no planeta Terra, que ainda não conhece ele, não sabe o que ele pode fazer, não sabe a sua grandeza, mas nós somos privilegiados, porque ele já se revelou para nós, ele já apresentou para nós, ele está conosco na jornada, ele está com as mãos estendidas sobre nós, ele recebe o nosso culto nesta noite, o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Glória a Deus. Está disposto a servi-lo mesmo? Está disposto a estar na presença dele? Renunciar às coisas para você ser servo genuíno dele? Glória a Deus. Ele está disposto a escrever uma nova página na sua história. Isso aqui não é triunfalismo não, irmãos. O nome de Jesus. Conheces o nome do seu filho? Sabe qual o nome dele? Se nós imaginássemos, tivéssemos uma certeza plena lá no nosso subconsciente, no âmbito da nossa alma, o que esse nome pode fazer, ele tem poder, irmãos, para levantar a pessoa que está com câncer e renovar. Ele tem poder para tirar o homem lá do monturo de lixo e assentar no meio dos príncipes. Glória a Deus. Ele tem poder para transformar essa cidade de Colina através da pregação do Evangelho. Ele tem poder para restaurar aqueles que estão totalmente dilacerados pelo pecado, aqueles que estão mergulhados nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. É o nome de Jesus. Quando nós falamos esse nome, os demônios temem, porque esse nome tem poder. A enfermidade não resiste. Pessoas são transformadas pelo nome de Jesus. Glória a Deus. É interessante que existe maneiras de se conquistar um nome, né? Você pode conquistar um nome por herança, receber o nome do seu pai, por exemplo. Você pode conquistar também por mérito. Esse soldado, essa pessoa está recebendo uma medalha de honra ao mérito, e o nome dele vai ficar na história. Ou então aquele que trabalhou em outra esfera, não na guerra propriamente dito, na sociedade, fez um marco na história, ele também pode conquistar memoriais, como aqui na própria América do Sul tem memoriais nas cidades chamadas bolivarianas, em homenagem a Simão Bolívar, né? Que foi um dos libertadores da Bolívia, do Equador, enfim, da Venezuela e outro da Colômbia.
e o Cuba e outros países. Agora, o nome de Jesus dá para se comparar com qualquer homem que já pisou nessa terra? Glória a Deus. Você já viu um demônio sair de alguém, uma entidade maligna, no nome de Buda, no nome de Confúcio, Maomé e outros? Não, eles não saem. Mas quando você fala no nome de Jesus, ele tem que sair. Em meu nome expulsarão os demônios. Quando você fala no nome de Jesus, as pessoas vão temer e tremer, porque esse nome ele traz um grande impacto, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia fala de um homem no Antigo Testamento que vocês conhecem bem, Davi, quando ele foi encontrar-se com o gigante Golias. Ele tinha 5 pedrinhas que ele pegou lá no ribeiro. Cada uma dessas pedrinhas representa, né, um tipo das letras do nome de Jesus. E quando ele se encontrou com aquele homem que estava desafiando o povo de Deus há 40 dias, de manhã e ao meio-dia, de manhã e ao meio-dia, ou cedo e à tarde, dizia: não tem homem em Israel. Cadê os homens de Israel? Se vocês me vencerem, o nosso exército vai ser subjugado. Ninguém tinha coragem para enfrentá-lo, nem o rei Saul. Mas quando Davi chegou, pegou as 5 pedrinhas, ele só utilizou uma letra. A Bíblia diz que ele girou a funda. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele soltou aquela pedra, que é um estilingue antigo, né? O Espírito Santo direcionou aquela letra, podemos dizer assim, estou falando dentro do campo da tipologia, e ela cravou na fronte do gigante, e ele caiu. Glória a Deus. Esse nome tem poder. O nome de Jesus. Fale nesse nome dentro da tua casa. Clame esse nome dentro da tua casa. Apresente a tua família a este nome chamado Jesus. Olhe para este nome chamado Jesus. Tenha intimidade com Ele. Adore a Ele. Diga que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele dirige a tua vida, que Ele é Senhor da tua história. E deixa que o resto Ele faz. Ele cuida da tua casa, da tua família, daqueles que você ama. Sirva a este nome chamado Jesus. Ele está dizendo para você nesta noite: você me conhece, eu te visito, eu falo com você, eu sou teu Deus, eu sou teu ajudador, sou eu que conduz a tua vida. O nome chamado Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome para sempre. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toda a palavra de Deus é pura. Ele quem? Quem está falando o nome aqui? É o nome que está sendo citado. Ele é escudo. Aleluia. Glória a Deus. Para os que nele confiam. Sabe o que é um escudo? Uma proteção. O escudo na guerra para proteger. Jesus é o nosso escudo. Aleluia. Glória a Deus. Ele te protege. Amém. Ele te guarda. Praga nenhuma pode chegar à tua tenda se Ele não autorizar. Ele guarda a tua casa, irmãos, a tua família, entrega nas mãos dele. Diga para ele assim: Senhor, eu te conheço pelo nome, o teu nome é Jesus. Então eu entrego a minha casa, a minha família, o meu emprego nas tuas mãos. Cuida de mim, Senhor. Eu te louvo, tu és o nome sobre todo nome. Aleluia. Glória a Deus. Você já entregou a tua família nas mãos dele hoje? Descansa nele. Não fique ansioso. Não fique ansioso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, diz o apóstolo Pedro, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Espera na hora de Deus que ele vai fazer o necessário. Ele está te olhando. Lá para os atenienses também, lá em Atos capítulo 17, ele era um Deus desconhecido, mas quando o apóstolo Paulo viu aquele altar agnóstico Deus desconhecido, ele disse para os filósofos lá no Areópago: eu sei quem é este Deus que vocês estão honrando, mesmo sem conhecer. Esse que eu acabei de falar é Jesus. Ele ressuscitou, ele não está longe. Vocês podem achar ele tateando. Ele fez todas as coisas, nele vivemos, nele nos movemos. Ele é o Senhor, ele fez o céu e a terra, ele cuida desta igreja, ele revela a sua vontade para esta igreja, ele que fala para esta igreja, ele vai fazer o necessário para esta igreja, para a tua vida. Somente seja fiel a Deus, deixa que ele cuida das tuas finanças
Glória a Deus. É o tempo dele. É ele. Se não acontecer aquilo que você está esperando, descansa nele, porque ele tem algo mais excelente, maior para você. Ele há de fazer aquilo que o teu coração quer, mas é preciso que esteja alinhado com a vontade dele. Deixa que ele vai resolver, deixa que ele vai trabalhar onde precisa. É ele quem trabalha na mente dos homens, é ele quem faz o que nós não podemos fazer. Descanse e seja fiel, sirva a ele com o teu coração, com o teu entendimento. Faça o necessário, una tuas forças, reúna tuas forças e faça além do que você pode, e pode deixar que esse homem chamado Jesus vai cuidar de todas as coisas. Glória a Deus. A palavra dele está escrita aí, ó. É pura. Oh, aleluia. Toda a palavra de Deus é pura. Verso 5. Ele é escudo para os que nele confiam. A palavra que nós estamos falando aqui nessa noite não é qualquer palavra. Não está misturada. Não tem fermento para alterar o teor, como está lá aquela mulher que pegou 3 medidas de farinha, que significa farinha, a própria palavra. 3 significa a atuação da trindade de Deus, né, o Deus trino na igreja, e ela alterou todo o teor, quer dizer, misturou fermento, alterou as heresias, aquilo que altera o teor da palavra. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus não precisa de apêndice, a palavra de Deus não precisa de muleta, ela já tem tudo aquilo que nós precisamos. É a revelação de Deus para o coração da sua igreja. Esta palavra tem poder para salvar o pecador. Então, meu irmão, fale a palavra de Deus na íntegra como ela é, porque essa palavra é pura. Glória a Deus. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Lá em Bebedouro ontem, eu mostrei para os irmãos o primeiro acréscimo que houve na palavra de Deus, quando a serpente estava falando com Eva. No diálogo, Eva disse assim: Deus disse, da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tocareis, nem comereis. Ela acrescentou por conta própria, porque Deus não disse que não era para tocar, disse que não era para comer. Primeiro acréscimo aconteceu ali, e isso vem ocorrendo, muito. Quantas pessoas estão acrescentando aquilo que a palavra não diz, acrescentando, ampliando aquilo que a palavra não diz. O que está na palavra é o necessário, o que está na palavra é o suficiente. Você já ouviu falar que um dos slogans ou um dos pilares da reforma protestante é a suficiência das escrituras? Só lá escritura, suficiência das escrituras. É por isso que nós não precisamos de entretenimento na igreja. Não precisa. A palavra é suficiente. Amém. Quando eu prego esta palavra, ela atinge o coração do pecador. Ela é pura. E eu não posso ficar acrescentando aquilo que ela não diz, que não está nela, porque eu vou ser chamado de mentiroso. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que quem acrescentar vai ser réu de todas as pragas que estão descritas naquele livro. A palavra de Deus já contém o que nós precisamos. Se você precisar de um consolo, está na palavra. Você precisa de uma orientação jurídica, está na palavra. Precisa de uma orientação sobre biologia, está na palavra. Sobre medicina, está aqui na palavra. Sobre higiene pessoal, está aqui. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Ela é pura. Foi Deus quem elaborou esta palavra. Não vamos acrescentar nada nela, vamos falar o que está nela. Glória a Deus. E sabe quem é essa própria palavra? Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Só que, olha que interessante, a única expressão de Deus era a palavra. Ninguém tinha visto Deus, e até hoje o Pai ninguém viu. Mas Ele se fez homem, para que a palavra pudesse ser conhecida visivelmente. E Ele veio, habitou entre os homens. Glória a Deus, Ele é a própria palavra. O Verbo se fez carne
se fez homem para sentir tudo aquilo que nós sentimos, para que o apóstolo Paulo pudesse escrever: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele sabe as nossas fragilidades, o nosso calcanhar de Aquiles, que é as nossas fraquezas, né? Ele conhece tudo, irmãos. Se você tem dor no teu dedinho, estou com dor no dedinho, ninguém sabe, ele sabe, não é? Está com depressão, está angustiado, ele sabe. Ele passou por tudo isso. Glória a Deus. Aleluia, ele é a própria verdade. E quando Pilatos, ele falou isso para Pilatos, ele perturbou o coração de Pilatos, porque Pilatos não conhecia a verdade. Ele disse: qual é a verdade? O que é a verdade? Porque os religiosos da época diziam que falavam a verdade, mas era uma verdade relativa. Quando ele ouviu isso: o que é a verdade? E a mulher dele, irmãos, já tinha alertado sobre Jesus para ele. A Bíblia diz que ela entrou lá onde estava acontecendo o julgamento, e ela disse: não te envolvas com este justo, porque esta noite muitos sofri em sonho por sua causa. Ela tinha tido um sonho a respeito de Jesus, esse justo. A mulher de Pilatos, isso perturbou mais ele ainda. Segundo a história, ela se chamava Cláudia, né? Nós não sabemos, mas a história diz que ela chamava Cláudia. Não te envolvas com esse justo. É claro que isso é impossível. Todo ser humano está envolvido com Jesus, ou de forma positiva ou de forma negativa, ou para servi-lo ou para ser julgado por ele. Um dia vai ser julgado, ou serve a ele e vai morar no céu, ou será julgado por ele. Agora eu fico pensando, às vezes, já estou terminando, viu? Eu fiquei pensando um tempo: o que será que essa mulher sonhou, irmãos, a respeito de Jesus? A Bíblia não diz, mas ela teve um sonho que foi perturbador a respeito de Jesus e da sua justiça. Já foi falado aqui hoje. Não te envolvas com esse justo. Como que ela sabia que esse homem era justo? Uma mulher ímpia. O que ela sonhou? Será que ela sonhou com o momento que Jesus estava no Getsemane, sendo totalmente torturado no âmbito psicológico, a ponto de suar gotas de sangue? Será que ela sonhou com o momento da via dolorosa, que Jesus estava caminhando com a cruz pesada, e no momento que ele caiu, não resistia mais? A Bíblia diz que aparece um certo Simão Cirineu, da cidade de Cirene, na Etiópia, que não é um coadjuvante na salvação, não. Ele foi obrigado pelos romanos a carregar aquela cruz um momento. Será que ela viu isso? Os açoites, os cravos? Será que ela viu a coroa de espinho? O que é que a mulher de Pilatos viu? Mas o fato é que ela conheceu quem era o nome chamado Jesus, e ela disse: não te envolvas com ele, esse homem é justo. Ela estava dizendo: olha, solta esse homem, porque ele não é digno de morrer na cruz. Mas ele não pôde fazer isso, porque ele estava preso pelo sistema. Mas olha, irmãos, uma coisa é certa: este nome chamado Jesus, esse Deus, vai julgar a Pilatos. A Bíblia diz que fugiu o céu e a terra da presença daquele que se assentou no trono. Apocalipse capítulo 20. Quer dizer que não tinha mais chão para pisar, é nos ares. Foram julgados os mortos. Eu vi os mortos, ele diz, os grandes e pequenos. Isso daí não está falando de estatura física, não. É posição socioeconômica, intelectual. Todos serão julgados. Juízo final, né? Como já foi falado aqui, mencionado, o Manfatti falou, o pastor Nardino falou. Ele vai julgar, irmãos. Glória a Deus. E Agur recebeu uma grande revelação a respeito dele. Você sabe o nome desse Deus? Sabe o nome do filho dele? Coloque-se de pé. Glória a Deus.